Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia a todos. Caros internautas que nos acompanham pelo portal YouTube da Federação Espírita do Estado da Bahia. Hoje, domingo, 28 de abril, estamos fechando o mês e abrindo as atividades próprias da casa, sempre às 10 horas da manhã. Vamos, então, elevar o pensamento para que a prece possa ser o interfone com o qual não falamos, nos abrimos para escutar a voz eloquente do silêncio divino. Amado amigo, governador espiritual do planeta que estertora, cá estamos de volta ao cenário das nossas buscas pelo sentido existencial. Permite, autoriza, que as venerandas entidades amigas desta casa venham ter conosco, nos sustentando e nos amparando os esforços na aquisição do conhecimento libertador e na busca da verdade, que igualmente nos fará livres. Envolve-nos em tua amorosidade e permanece em nossos corações como bênçãos de paz e luz, hoje e sempre. Por designação de nossa Suzy, me coube não só a prece já feita, mas com a apresentação do nobre amigo que nos acompanha e, naturalmente, que a simplicidade de nosso Kelps Vasconcelos nos dispensaria de maiores dados acerca de sua vida dedicada ao bem. Eu o conheço há mais de 20 anos. Sempre que vou a João Pessoa, na Paraíba, ou a Campina Grande, travamos contato. Como esse ano temos uma jornada prevista para as duas cidades e mais uma outra, terceira cidade ali da região. E ele está nos visitando desde quinta-feira para participar na sexta do compromisso do terceiro workshop da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que foi realizado no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia, no CAB, Centro Administrativo da Bahia. Ele atualmente ocupa a elevada função de vice-presidente da ABRAME Nacional, já foi presidente da ABRAME por 2 mandatos consecutivos e é profundamente atuante nesse campo, exercendo a função profissional de juiz de direito, magistrado, na comarca de João Pessoa, capital da Paraíba. Nos visitando, nós solicitamos a quem ia falar hoje se poderia postergar. E de imediato, quero agradecer aqui publicamente a nossa Ruth Brasil Mesquita ter cedido o horário, porque eu e Ruth somos prata da casa. Kelps é ouro de ocasião. Como é um ouro é sempre raro, difícil de se ter, passando por aqui e só indo embora hoje, já quase na virada de domingo para segunda-feira, o voo dele, ele tem amanhã livre, conseguimos alocá-lo, graças à gentileza de nossa Ruth Brasil Mesquita, para estar conosco na casa de Pititinga, a nossa Federação Espírita do Estado da Bahia, sede histórica. Por isso, sem mais delongas, com a permissão da nossa Suzy, coordenadora desta reunião, queremos passar a palavra ao nosso Kelps para desenvolver a temática prevista para essa manhã, Código Penal da Vida Futura. É bom prestar atenção, porque vamos precisar dele logo, logo.
do Código Penal. Transmissão pela internet. Obrigado. Você apoia ou segura? Tá bom. Eu vou ficar aqui meio de lado. Bom dia, queridos, queridas, amigos, amigas. Vou ficar aqui meio... se eu ficar de lado, a câmera não vai me filmar. Então, aqui, ou eu sou visto por quem está presente, ou sou visto por quem está na internet. Mas, de uma forma ou de outra, fico muito feliz, muito satisfeito, honrado em estar aqui nesta sede histórica da Federação Espírita do Estado da Bahia, essa casa que já abrigou tantos nomes ilustres do movimento espírita brasileiro e que, neste momento, me cede alguns instantes para que eu possa trazer alguma palavra que possa nos servir de guia, de orientação para a nossa própria vida. Agradecer aqui a Marcel Mariano, sempre com suas palavras generosas e exageradas, né? Porque Marcel, todos aqui conhecem essa figura que a gente leva a sério porque é um homem sério, mas que ele brinca falando sério, e aí nós somos levados a admirá-lo. Pois bem, o tema que nós trazemos hoje aqui, Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura é um capítulo da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo Justiça Divina à luz do Espiritismo, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Código Penal da Vida Futura está no capítulo 7º da primeira parte dessa obra, que, aliás, eu recomendo a todos a leitura e, acima de tudo, o estudo desta obra. Por quê? Porque quando nós travamos um conhecimento mais aprofundado desses ensinamentos, principalmente aqueles ensinamentos que nos vêm da espiritualidade superior por meio das obras da codificação, nós, ao mesmo tempo que facilitamos a nossa própria vida, porque nós temos ali um roteiro de conduta, um roteiro de ação para a nossa existência, mas, ao mesmo tempo, serve de uma verdadeira cobrança pessoal, uma cobrança que nós próprios fazemos em relação a nós. Por quê? Porque, como disse o grande orador, o grande trabalhador da seara espírita, José Raul Teixeira, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, ele diz: ser espírita não é para todo mundo, é para quem aguenta. É para quem aguenta, mas isso não é nenhum demérito para a doutrina espírita. Ser espírita é para quem aguenta, né, nas palavras de Raul Teixeira, é no sentido de que, quando nós travamos conhecimento daquilo que nos espera, da vida futura, travamos conhecimento das consequências dos nossos atos, quando nós conhecemos a lei de causa e efeito, a responsabilidade aumenta e aumenta muito, porque a partir daí nós seremos cobrados pela nossa própria consciência um dia, no sentido de que a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, aguentemos, estudar, conhecer e, acima de tudo, de nada adianta falar, de nada adianta ler e fazer referência aleatória a respeito desses conhecimentos. Acima de tudo, é preciso que nós vivenciemos esses ensinamentos, coloquemos esses ensinamentos no nosso dia a dia, na prática, não apenas na teoria. O que não é algo fácil, mas também ninguém disse que seria fácil. Quando Jesus disse:
amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele em nenhum momento disse que seria fácil fazer isso. Né? Amar ao próximo como a si mesmo significa que nós precisamos nos amar para que nós possamos, espelhando no nosso amor próprio, espalhar esse amor para o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, se não é algo fácil perdoar, se não é algo fácil fazer as escolhas corretas, escolher o caminho do bem, escolher o caminho do amor, da fraternidade, da lealdade, da fidelidade, enfim, da caridade, do amor, mas nós, pelo menos, temos a certeza de que, se assim nós agirmos, nós receberemos a recompensa. Porque Deus, na sua soberana justiça perfeita, que é a justiça divina, jamais deixará sem a resposta devida qualquer ato nosso. Se nós praticamos o mal retornará para nós de alguma forma, por meio da expiação, por meio das provações que nós teremos que passar. Mas, ao mesmo tempo, se nós fazemos o bem, se nós praticamos o bem, se nós falamos o bem, pensamos o bem, também seremos recompensados. A cada um segundo as suas obras, como também o próprio Jesus nos disse. Bom, mas aí, para a gente poder escolher as condutas adequadas, as condutas que sejam as mais corretas, as que sejam mais coerentes com as leis de Deus, nós precisamos saber que leis seriam essas. Bom, primeiro, se nós falamos do Código Penal da vida futura, vamos ver o que seria o Código Penal. Para a justiça dos homens, que utiliza as leis humanas para julgar, para decidir, para distribuir a justiça, utiliza-se de um código penal, uma lei, um amontoado de artigos que nos trazem as diretrizes do que é ou não considerado legal, lícito praticar. Então, o legislador, ele escolhe dentre as condutas possíveis do ser humano aquelas que se consideram condutas criminosas, condutas ilegais. E a partir do momento que estabelece que determinada conduta é um crime, como, por exemplo, o homicídio, o estupro, o roubo, o furto, qualquer crime que seja estabelecido nesse Código Penal, nessa lei penal, ao mesmo tempo vai estabelecer as penas correspondentes. Então, vai ter sempre aquele artigo que estabelece o crime. Homicídio, matar alguém, é crime perante a lei humana, matar alguém. E, ao mesmo tempo, logo abaixo, estabelece qual é a pena para quem matar alguém, ou seja, para quem infringir essa lei. Então, vai ter ali a pena mínima de 6, a pena máxima de 20 anos para o crime de homicídio. E assim é feito para todo e qualquer crime que seja estabelecido nesse Código Penal. É uma regra de conduta, é uma orientação e, ao mesmo tempo, uma imposição do Estado em relação àquilo que nós podemos ou não podemos fazer. A lei humana, que é a base da justiça humana, ela é imperfeita e ela é mutável. Primeiro, ela é imperfeita porque ela é produto da inteligência humana que é imperfeita. Nós somos ainda seres moralmente e intelectualmente imperfeitos.
Nós somos perfeitos, sim, enquanto seres da criação. Deus nos criou, a própria criação do homem, do ser humano, é perfeita, porque tudo que emana de Deus é perfeito. Agora, nós, por nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa forma de agir, nós demonstramos, quanto mais próximos da criação, uma tendência à prática do mal, uma tendência ao erro, uma tendência a não obedecer às leis. Então, nós, como seres humanos imperfeitos que somos, produzimos as leis por meio dos legisladores, e essas leis mudam de uma época para outra, mudam de um lugar para outro. O que é permitido num determinado momento pode ser proibido em outro e vice-versa. Em alguma época, alguma conduta que era considerada lícita, permitida por lei, posteriormente, com o avanço da sociedade, com o avanço espiritual do homem, a lei passa a considerar algo proibido, algo ilícito. Então, varia, muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o local. Uma lei que vale para o Brasil pode não valer nos Estados Unidos, na França, Espanha, em qualquer outro local do mundo, porque aí vai ser sempre de acordo com a cultura local. As leis divinas, não. As leis de Deus, elas são perfeitas, porque senão não seria obra de Deus. Se nós imaginamos e acreditamos, cremos num Deus soberanamente justo e bom, justiça e bondade como sendo atributos de Deus, se nós imaginamos que as leis de Deus não fossem perfeitas, estaríamos imaginando um Deus que não fosse perfeito, portanto, não seria Deus. Então, as leis divinas são leis perfeitas e, justamente por serem perfeitas, elas são imutáveis. Elas nos servem para toda a eternidade. Não é uma lei divina que serviu na época do homem das cavernas, depois mudou a partir da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea. Não. A história da humanidade muda aqui na Terra, mas nada que é da criação de Deus, daquilo que é a perfeição da criação, as leis divinas, elas são imutáveis, são perpétuas, são eternas, servem para todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer lugar. Então, tomando por base essa certeza de que as leis humanas evoluem e que as leis divinas são eternas, nós passamos a ter nessa obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, um verdadeiro roteiro daquilo que nos espera. Não é que nesse capítulo, o Código Penal da Vida Futura, Kardec, por orientação dos espíritos superiores que o ajudaram nesse trabalho de codificação, não é que ele vai estabelecer ali os crimes e as penas correspondentes a cada crime, conforme o nosso Código Penal ou os nossos códigos penais na esfera humana, terrestre. Não. O que esse capítulo vai nos trazer é uma orientação daquilo que nos espera no futuro, seja no plano espiritual, quando nós desencarnarmos, e essa é uma certeza que nós temos na nossa vida. Só temos duas certezas absolutas na vida. A primeira delas é que todos nós morreremos. A morte é uma certeza absoluta. Ninguém questiona, ninguém
nasceu para ser eterno, a não ser o espírito, mas o corpo, ele morre. A segunda verdade absoluta, e certamente Marcel Mariano vai concordar comigo, é que para cada porção de arroz vão 2 porções de água na panela e o arroz vai ficar no ponto. É uma verdade absoluta. Quem cozinha sabe que se você colocar uma porção de arroz, coloca 2 de água e vai ficar no ponto. É uma verdade também irrefutável, né? Então, a partir dessas verdades, a partir da certeza de que nós morreremos, nós temos que pensar o que é que nos espera, o que é que vai nos acontecer. É uma pergunta que todos nós, em algum momento, fazemos na nossa vida. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, o que é que vai me acontecer depois que eu partir para a pátria espiritual. E isso sempre vai depender de nossa própria conduta, vai sempre depender das nossas escolhas. E é isso que o Código Penal da Vida Futura nos traz, e traz mais. Ele traz, por exemplo, informações que desmistificam a questão do céu e do inferno. O céu, para a doutrina espírita, não é um local geograficamente delimitado no espaço, onde viverão eternamente os justos, os bons. Como também o inferno não é um local físico, geograficamente delimitado, onde estarão os ímpios, os criminosos, os impuros, os que agem no mal. Céu e inferno são estados de consciência. Eu posso estar num ambiente completamente desfavorável. Vamos imaginar alguém que nasceu numa família completamente desajustada, pais que vivem nas drogas, que abandonam seus filhos, na maior miséria, na mais absoluta miséria material, sem nenhuma condição de educação, somente com exemplos negativos dentro de casa e daquilo que os cerca. E essa pessoa pode ser um espírito tão resignado, tão elevado, que ele vai estar em paz, ele pode até se sentir num verdadeiro céu, mesmo diante daquelas circunstâncias desfavoráveis na sua existência. Como também o contrário acontece, pessoas que vivem na abastança, que vivem numa família que lhes dá amor, que lhes dá carinho, que lhes dá atenção, educação, todas as condições materiais para viver bem, cercada de carinho e atenção. No entanto, essa pessoa pode ser um espírito perturbado, um espírito ainda se lembrando ou com a angústia de ter a noção do que foi no passado, do que é no presente, e aquela angústia supera tudo aquilo que materialmente o cerca, e essa pessoa pode se sentir num verdadeiro inferno. Então, é um estado de consciência nosso. Então, essa é uma primeira certeza que a gente precisa ter, e que essa obra, O Céu e o Inferno, nos traz como informação bastante importante para a nossa existência. Porque aí nós podemos escolher se nós queremos ir para o chamado céu ou ir para o inferno. Ou seja, se nós vamos viver num ambiente adequado à nossa consciência, às emanações da nossa própria consciência, um lugar
de difícil convivência, um lugar escuro, fétido, ou vamos viver num ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio? E aí, nesse Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec relaciona 33 pontos que a gente precisa compreender para saber aquilo que nos espera. Então, vamos ter, por exemplo, um verdadeiro guia a respeito da duração das penas. A sensação que nós temos, muitas vezes, quando estamos mergulhados no sofrimento, na dor, a sensação de que aquele sentimento, aquela sensação é eterna. Nós não conseguimos vislumbrar uma luz no fim do túnel. Nós não conseguimos imaginar que aquela dor, aquele sofrimento vai ter um fim algum dia. E isso já é um sofrimento para aquele que praticou muito o mal e quando chega no plano espiritual e se sente consciencialmente naquele ambiente de muita dor e muito sofrimento, sem vislumbrar o fim daquela jornada de dor. E aí vem a doutrina espírita, chega a espiritualidade superior e, por intermédio de Allan Kardec, nos informa: nenhuma pena é eterna. Ela é, como é o termo que eu posso utilizar, ela não é determinada no sentido de se já ter um termo final pré-estabelecido. Para tal situação, essa pessoa vai passar 5, 10, 15, 30, 200, 500, 1.500 anos passando por aquela situação. Não. Ela é indefinida, mas ela não é eterna. E o que é que vai mudar? O que é que vai fazer com que aquela sensação de eternidade de duração da pena ela vá cessar? Essa obra, nesse capítulo, estabelece as 3 etapas para a regeneração da alma, do espírito. O espírito, para se redimir dos erros cometidos, do mal praticado, das escolhas erradas que fez na vida, terá que passar por 3 etapas. A primeira delas, o arrependimento. O arrependimento sincero. Aquele arrependimento que nos faz reconhecer o erro, reconhecer que nós erramos e que nos faz travar conosco mesmos o compromisso de não voltar mais a errar. Quando nós assumimos perante Deus aquele compromisso de, numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação, mudar o rumo da sua vida. Não mais reincidir naquele mesmo erro, não mais praticar o mesmo tipo de equívoco já praticado e que lhe causou tantas dores. Uma demonstração de que o arrependimento é sincero. Se vocês lerem as obras de André Luiz, basta ter lido a obra Nosso Lar e já terão a noção do que é isso, né? As operações de resgate, das equipes de resgate lá do Nosso Lar, que vão às regiões escuras, cavernosas, umbralinas, para resgatar aqueles espíritos que já estejam em condições para iniciar uma nova etapa da sua existência. Então, aquelas equipes descem ali aquelas regiões mais profundas, escuras, mesmo que tenha ali algum espírito pedindo socorro, não necessariamente será resgatado naquele momento, porque não demonstra, e aí os espíritos mais elevados, eles têm condições de perceber se aquele arrependimento é verdadeiro, se é sincero ou não. E aí
aqueles que demonstrarem um arrependimento verdadeiro serão resgatados e serão encaminhados para uma colônia espiritual, nosso lar ou outra qualquer, e a partir daí darão uma nova sequência na sua existência. Então, o arrependimento é a primeira etapa. Nós podemos até nos arrepender aqui na Terra, durante a própria encarnação em que o erro foi cometido, e se propor e praticar daí para diante o bem. Acontece? Não necessariamente, mas acontece. E aí, passada essa primeira etapa, temos outras duas. A segunda delas é a etapa da expiação. Aquele que cometeu o mal, aquele que praticou um erro, ele terá que expiar. E o que é a expiação? A expiação é o pagamento, vamos dizer assim, o resgate do erro. Você cometeu um erro, você tem que pagar por esse erro. Aquele velho ditado, aqui se faz, aqui se paga mesmo. Se não for na mesma encarnação, será numa outra encarnação mais adiante. Aquele que ficou impune, a justiça humana não conseguiu alcançar aquele criminoso, aquela pessoa que cometeu aquele erro, ficou oculto, mas para a justiça divina, não. Então ele terá que pagar. Todos teremos que resgatar os erros que tenhamos cometido. E a terceira etapa, que é a etapa de reparação do mal. Nós temos que fazer o bem àqueles contra os quais nós fizemos o mal no passado. Às vezes, esse mal foi praticado contra nós mesmos. O suicídio, por exemplo, é um mal praticado contra sua própria vida. Então, tem que resgatar. E muitas vezes esse resgate vai se dar na condição de passar novamente pelas mesmas situações que levaram no passado aquele desfecho da vida, para provar, demonstrar que realmente aprendeu a lição e aprender a superar, a se resignar, a suportar aquela prova ou aquela expiação. Então nós temos que reparar o mal. Digamos que eu tenha feito tenha praticado uma conduta que subtraiu o patrimônio de alguém. Um golpe que eu dei e tirei todo o patrimônio de uma determinada pessoa, levando aquela pessoa à miséria. Um crime perante as leis dos homens e crime perante as leis de Deus. Esse alguém, em algum momento, vai ter que resgatar. Pela expiação, certamente vai vir numa condição de miserabilidade material e vai ter que se resignar diante dessa miséria, dessa condição material de dificuldade, e vai ter que reparar o mal. Em algum momento ele vai ter que devolver todo aquele patrimônio que ele subtraiu. E o que é que acontece? Muitas vezes, aquele que foi nossa vítima vem como nosso filho. Aí aquele homem que subtraiu o patrimônio do outro, vem, constrói um patrimônio, né, pelo seu trabalho, pelo seu suor, casa-se, tem um filho, uma filha, dá todo amor, todo carinho, desencarna. Para quem vai esse patrimônio? A herança vai para quem? Para aquele filho, aquela filha. Devolveu cada centavo do que tirou lá no passado. É assim que Deus age na sua justiça divina, e o processo reencarnatório é a verdadeira ferramenta de justiça divina, e por meio dessa reparação nós conseguimos a redenção. Isso para cada erro que nós tenhamos cometido. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão bom para com todos nós, que Ele não tem pressa nenhuma para que a gente pague pelos nossos erros.
ele deixa que a gente escolha em quantas parcelas nós vamos pagar. É como um cartão de crédito. Se a gente vai numa loja, vai pagar, comprar um móvel, comprar um objeto qualquer, pagando no cartão, o lojista ainda diz, eu parcelo em até 3 vezes, eu parcelo em até 12 vezes sem juros. Mas Deus, ele não faz isso, não. Ele não diz quantas parcelas ele exige. Você é que escolhe. Nós é que escolhemos em quantas parcelas vamos pagar. E quantas serão? Vai depender das nossas escolhas, do bom ou mau uso do livre-arbítrio que Deus nos concede. E conforme o apóstolo Pedro nos diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Outra demonstração da misericórdia de Deus. Se eu tiver, por exemplo, praticado o aborto 10 vezes, seja como mãe, né, gestante, ou seja como um médico que pratica o aborto, 10, 15, 20, 30, 50 abortos praticados, 50 vidas ceifadas. Essa pessoa vai ter que ser abortada 10, 30, 50 vezes nas tentativas futuras de reencarnação? Não necessariamente. Porque numa dessas encarnações, esse alguém pode se redimir e, pelo amor, resgatar mais rapidamente aquela dívida. Ele vem como um médico, como uma médica, como uma obstetra, vai ali trazer à vida outros tantos seres, vai ter vários filhos, ou vai adotar filhos para trazer à vida aqueles a quem ele, em algum momento, as tirou. Pelo amor que dedicou, pela prática do bem, pela luta em favor da vida, esse alguém poderá resgatar de outra forma, né? Então, aquelas 50, vamos dizer, práticas criminosas vão ser pagas, até possivelmente, vai depender, claro, do merecimento de cada um, vai depender do histórico de cada um, espiritual, pode pagar em 1, em 2, em 3 encarnações, né? Não nos cabe estabelecer o tempo de pagamento dessas penas. Outros aspectos que Allan Kardec nos traz nesse Código Penal da vida futura. Falei aqui do lugar em que as penas são cumpridas, que não será um céu e um inferno, da duração das penas, que não é eterna, a duração não é para sempre. Tem também informações, dentre esses 33 pontos do Código Penal da Vida Futura, informações em relação à natureza das penas. Que tipo de penalidade caberá para quem praticar essa ou aquela conduta? Ele não estabelece exatamente o que é que cada um terá que pagar, mas pela natureza do sofrimento nosso, na atual encarnação, por exemplo, nós já teremos uma noção do que foi que nós fizemos no passado. Porque, como eu disse, Deus é soberanamente justo e bom. Nada nos acontece por acaso. Nada passa despercebido perante a justiça divina. Se eu sofro hoje, se eu passo maus bocados, se eu passo alguma dificuldade hoje, é porque eu mereço passar por isso. Existe uma necessidade do meu espírito de passar por aquela situação para resgatar, para reparar dentre essas etapas de regeneração. Então, se eu hoje, por exemplo, eu venho com uma determinada limitação física,
provavelmente, em uma outra encarnação, eu malbaratei a minha saúde física. Se eu hoje venho na miséria material, muito provavelmente, numa outra encarnação, eu fui uma pessoa de posses, uma pessoa de recursos, de patrimônio, e utilizei muito mal desse meu patrimônio, não para fazer o bem, não para ajudar, não para permitir o crescimento de outras pessoas, mas, pelo contrário, eu usei daquele patrimônio para humilhar, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para a minha concupiscência, né? Aí vai vir passando pela prova da miséria, pela dificuldade. Eu tento de tudo, eu estudei, e não consigo passar no concurso de jeito nenhum. Eu começo um emprego, não dá um mês, sou demitido. Eu não dou certo em lugar nenhum. Por que será? Provavelmente, nós podemos ter até a convicção de que, em algum momento do passado, alguma causa provocou aquilo. Para cada efeito, existe uma causa. Se ela não estiver na atual encarnação, ela só poderá estar em encarnações pretéritas. Então, alguém, por exemplo, que é muito humilhado hoje, que passa por humilhações constantes na atual encarnação, Perdão. Vou até pegar aqui uma aguinha. Muito provavelmente, Marcelo, por gentileza, meu amigo, para não sair aqui da câmara, alguém que passa hoje por uma humilhação grande, muito provavelmente foi aquele orgulhoso do passado que humilhou alguém no passado. Então, a natureza das penas, e considerando essas consequências, esses efeitos das leis ou da justiça divina na nossa vida como penas, né, comparando com a justiça e com a legislação humana, né, se nós considerarmos isso como sendo penalidades, e a gente sabe que não há castigo, Deus não nos castiga em nenhum momento. Deus não nos castiga. Ele estabeleceu as leis, plantou a semente em nossa consciência em relação a essas leis. Todos nós temos dentro de nós essa consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é o bem, do que é o mal. E ele nos dá a liberdade de escolher o caminho que vamos seguir. Se vamos pela porta larga, né, da perdição, ou se vamos pela porta estreita da salvação. Ele não nos castiga. Nós é que pela nossa consciência magoada, ferida, sofrida pelo reconhecimento do erro cometido, é que impomos a nós mesmos aquelas condições, aquela situação. E às vezes a gente diz, o que é que eu fiz para merecer tal coisa? Alguma coisa fez. Eu não pedi para nascer. Ah, pediu. Certamente pediu. Não só pediu. Implorou. Implorou a Deus para ter uma nova oportunidade. Implorou a Deus para que tivesse que passar por determinadas situações para aliviar o peso da sua própria consciência. Eu quero vir aleijado. Eu quero reencarnar novamente cego. Senhor, me atenda. Eu quero nascer na miséria. Pelo amor de Deus, deixa eu nascer novamente na miséria. Implorou. É assim.
Só que com a bênção do esquecimento do passado, Deus é tão bom que nos concede a bênção de esquecer o passado, porque se nós lembrássemos do que nós fizemos do nosso passado, e com certeza não foi nada muito melhor do que nós fazemos hoje, pela lei de progresso, nós progredimos sempre, jamais retroagimos. Então, nós podemos ter a convicção de que no passado a gente não foi melhor do que é hoje. Não foi. Pode até ter sido, já em algumas encarnações, igual ao que somos hoje, porque não evoluímos, estacionamos naquele patamar, recalcitrando no erro. Mas, no passado, nós já fizemos muitas atrocidades, cometemos muitos erros. Então, aquilo que nós vivemos hoje, passamos hoje, nada mais é do que o reflexo do que nós fomos no passado. Assim como nós seremos no futuro o reflexo do que nós somos hoje. Hoje é o momento de nós plantarmos para depois colhermos. É como se diz também, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém vai plantar maracujá e vai colher morango. Não. Não tem como. Nós só colhemos aquilo que plantamos. E que bom quando nós conseguimos vencer todas as dificuldades, quando nós nos resignamos, quando nós demonstramos fé em Deus, confiança na sua justiça, a ponto de suportar todas as provas, todas as expiações que nos são impostas e conseguimos atravessar toda uma existência tentando nos modificar. Quando nós conseguimos isso, aí nós conseguimos alcançar degraus mais elevados da nossa existência, até atingirmos a perfeição, né? Nós somos seres perfectíveis. Nós jamais seremos igual a Deus, claro que não, mas a perfeição moral e intelectual que está ao nosso alcance, todos nós iremos um dia alcançar. Como diz aquela música, acho linda, inspiradíssima. Um dia todos nós seremos anjos. Seremos. Todos seremos anjos. Até o mais cruel, o mais perverso dos seres humanos hoje existentes na Terra, mesmo esses, também um dia se tornará um anjo. Pode até demorar mais tempo, e certamente demorará. Mas quem garante que ele não vai passar de nós e vai ultrapassar em outras existências mais rapidamente esse estágio mais elevado? Vai depender também de nós, né? Das nossas próprias escolhas. Se nós vamos ser os trabalhadores da última hora, né? Ou seremos os trabalhadores da primeira hora. Então, por exemplo, o hipócrita, uma pessoa que é hipócrita, que engana as pessoas, aquela pessoa que finge ser algo que não é, vai lá para o plano espiritual, aí chega lá, se depara com pessoas com as quais elas não conseguem esconder os seus mais íntimos pensamentos. Tudo aquilo que ele pensar será revelado a todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Imagine o sofrimento de uma pessoa dessas. Uma pessoa que teve muito poder, um monarca com muitos súditos, muitos escravos, chega lá no plano espiritual.
E aí vai ver aqueles que ele humilhou, aqueles que ele escravizou, estão num patamar bem mais elevado e não consegue assimilar o porquê ainda de estar passando por aquela humilhação. Tudo isso dentro da lei de causa e efeito. É isso que nos espera no futuro. Nós vamos receber aquilo de acordo com as nossas escolhas. A iniciativa da regeneração, que também Allan Kardec nos coloca dentre esses 33 pontos do Código Penal da Vida Futura, ele estabelece como deve ser a iniciativa dessa regeneração. Falei aqui que tem o arrependimento, a expiação, a reparação do mal, como etapas dessa regeneração. Mas de quem deve partir essa iniciativa? Em primeiro lugar, do próprio Espírito. Cada um de nós tem o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Mas ainda nisso, Deus demonstra o seu amor a todos nós, a sua misericórdia, e nos dá sempre um anjo ali para nos ajudar, nos orientar, nos guiar, nos proteger. Nosso guia espiritual, que está ali, perto de nós, nos orientando, né, nos induzindo a fazer a escolha correta. Às vezes nós, deixamos de lado, sai para lá, ninguém te chamou aqui. Nós temos anjos que Deus nos traz encarnados aqui, como nossa mãe, como nosso pai, como nosso irmão, como nosso cônjuge, que vem também encarnado junto conosco para nos ajudar. Então, a iniciativa é nossa, mas nós podemos sim contar com a ajuda, tanto vinda do plano espiritual, quanto vinda de espíritos encarnados junto a nós, espíritos que nos amam e que nos guiam, nos orientam, nos orientando desde a mais tenra infância a nos libertarmos daquelas práticas que no passado eram a nossa conduta comum. Às vezes nós ouvimos o conselho de um pai, o conselho de uma mãe, a ajuda de um irmão, mas nem sempre assim nós fazemos. Isso é comemorando a justiça divina na nossa vida, né? É tão boa a justiça de Deus que o povo aí na rua já está comemorando, sabendo que estarão sempre agindo no bem e, consequentemente, vão receber as benesses, né? As primícias do reino, né? As dádivas vindas de Deus. Aquele que é egoísta vai ver também, numa outra encarnação, provavelmente, o egoísmo alheio. Então, é normal que nós tenhamos a noção, a partir do que nós somos hoje, daquilo que nós fomos no passado. E, para finalizar, também nesse capítulo Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, claro que por orientação, né, nas respostas às suas indagações à espiritualidade superior, ele estabelece 3 princípios básicos, princípios gerais da justiça divina. O primeiro princípio geral da justiça divina: o sofrimento é inerente à imperfeição. Um espírito perfeito, um espírito de luz, um espírito evoluído, não irá sofrer, porque ele não precisa mais passar pelas expiações e pelas provas. Pode até vir reencarnar, eventualmente, numa missão que pode ser até espinhosa, mas pela sua elevação moral, ele não sucumbe àquelas condições de dificuldade, né, que ele vai enfrentar.
O sofrimento ele é inerente à imperfeição. Nós só sofremos porque ainda somos imperfeitos, porque ainda não aprendemos a usar bem o nosso livre-arbítrio, usando a nossa inteligência para o bem e agindo moralmente no bem. Esse é o primeiro. O segundo princípio geral: toda imperfeição traz consigo o próprio castigo. Se na justiça dos homens, imperfeita, baseada em leis também imperfeitas, existe a proporcionalidade das penas, as agravantes, as atenuantes, não poderíamos imaginar que na justiça de Deus, baseada nas suas leis perfeitas e imutáveis, não poderíamos imaginar que fosse diferente. Então, é lógico para todos nós que a pena é proporcional à gravidade da nossa conduta, do nosso erro. Então, toda imperfeição traz consigo o próprio castigo. O castigo, entre aspas, como eu falei, Deus não nos castiga, mas as consequências dos nossos atos serão proporcionais à gravidade dos nossos erros. E, finalmente, terceiro e último princípio geral da justiça divina. Podendo o homem, por sua própria vontade, olha que coisa maravilhosa, Deus está ouvindo esses fogos dizendo, esse povo me ama, né? É maravilhoso. Podendo o homem, por sua vontade, libertar-se das imperfeições, pode anular os males consecutivos e assegurar a sua felicidade futura. É o livre-arbítrio. Se nós conseguimos nos libertar daqueles vícios morais que todos nós temos, eu tenho, eu sei que vocês estão em patamar muito mais elevado que eu, então, ódio, mágoa, rancor, ciúme, inveja, cobiça, nada disso passa pelas suas mentes, pelos seus espíritos. Mas aqueles que ainda assim agem, né, com esses vícios morais, precisam, aos poucos, ir desbastando, se libertando dessas mazelas morais e, consequentemente, à medida que nós fazemos isso, nós estamos plantando um futuro melhor para todos nós. A nossa felicidade futura vai depender, pensei que fosse meu, vai depender das nossas próprias escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, para que a gente possa levar para casa essa reflexão a respeito da justiça divina em nossas vidas, e ela é constante, ela é permanente, nós estamos permanentemente sendo colocados à prova, é preciso que nós busquemos forças, resignação, paciência, tolerância para suportar, resiliência para aguentar a dor e o sofrimento que nós próprios escolhemos para nós, para só assim nós podermos retornar à pátria espiritual um dia, ou mesmo antes, ainda na atual existência corporal. Se nós fizermos as escolhas corretas, nós podemos ainda na atual encarnação colher os bons frutos que a justiça divina nos permite. Então, reflitamos sobre tudo isso, tenhamos um domingo de muita paz e muito amor para todos nós. Muito obrigado. Se eu for
fosse Alberto Almeida, eu ficava em pé aqui, a câmera me pegava e vocês me viam. Né? Mas eu sou baixinho. Amigos, meus amigos, minhas amigas, com essa última conferência, o nosso Kelps se despede de Salvador, no sentido de atividades que estavam previstas para ele, em que procuramos, a pedido dele mesmo, aproveitar o tempo dele desde quinta-feira. Já esteve em Lauro de Freitas, Tribunal de Justiça, estivemos ontem na mansão, com Divaldo, esteve também em Arapiraca, Casa de Arapiraca, lá na Cidade Baixa. Então, foram muitas conferências, de modo que o companheiro volta renovado, no sentido de que nos deu seus próprios tesouros e nós ofertamos, ou procuramos ofertar o melhor que tínhamos na sua curta estadia de 3 dias entre nós, aqui na capital. Vamos convidar a nossa Suzy, diretora da casa, para você proceder à prece de encerramento desse evento, agradecendo a presença de todos os internautas, dos que estão aqui presencialmente na casa de Pititinga, formulando votos de paz para todos. Marcelo já agradeceu, mas eu gostaria de ratificar e agradecer a vocês, irmãos, da Federação de Justiça. A sua histórica, a contribuição que você deixa para a doutrina e as reflexões que leva a mim.